O meu boa noite a todos. É sempre uma satisfação estarmos na casa de Deus e em companhia de pessoas tão queridas e tão especiais como é o caso dos senhores aqui e de vocês que nos acompanham através das redes sociais. Recebam aí também o nosso abraço, os nossos cumprimentos. Nós estaremos hoje prosseguindo o estudo que temos feito aqui a cada quarta-feira do livro Eventos Finais. Hoje, analisando o tema, o alto clamor. Nós dividimos esse tema em duas partes. Vamos apresentar hoje a primeira parte e na próxima quarta-feira, claro, a segunda parte. Apocalipse capítulo 14, nós iremos ler dos versículos 6 até o versículo 8. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia no texto mencionado, Apocalipse capítulo 14, versículos 6, 7 e 8. Aqui eu vou dar um tempinho até que todos encontrem, claro, e aí nós iremos ler Apocalipse 14, versículos 6 a 8. Lemos então: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Bom, eu acho que em várias oportunidades eu tenho afirmado desse púlpito, e os senhores hão de se lembrar, de que, pelo meu entendimento da Bíblia, pelo que eu tenho estudado da Bíblia, eu não tenho a menor dúvida de que, biblicamente comprovado está, de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja verdadeira. Eu não tenho por que temer afirmar isso, não é nenhuma vaidade espiritual, é uma verdade. E quero lembrar aos senhores, Deus não tem mais de uma igreja. Há pessoas que dizem, todas as igrejas, não tem esse negócio de todas as igrejas. A Bíblia chama Jesus de o noivo. E sua igreja é chamada de quê na Bíblia? A noiva. Concordam? Queridos, Jesus não é nenhum polígamo. Jesus não tem duas noivas, muito menos 3, 4 ou 5. Jesus tem uma noiva. Assim como também nós devemos ter uma esposa. Então esse negócio de dizer, tem várias... Escutem. Existem várias denominações, existem. São elas também a igreja de Deus, sim ou não? Não, elas não são. Dentro delas, há filhos de Deus, sim ou não? Sim. Elas não são a igreja de Deus, mas dentro delas existem filhos de Deus. Como um dia você estava, eu não posso dizer você e eu, porque eu nunca estive, eu já nasci no contexto adventista, mas um dia você pertenceu a uma dessas igrejas. E você, quem sabe, pensava, aqui está a verdade. Até o dia que você examinou a Bíblia e disse, aqui realmente tinha a verdade, mas não toda a verdade. Não é isso? E você então deu um passo à frente. Sabe, amados, no livro Eventos Finais, página 197, nós lemos o seguinte, olha só isso. Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas. E não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. Às vezes pessoas há que no seu zelo destituído de entendimento, lançam críticas às demais igrejas. Nós não temos nenhuma autoridade dada por Deus, nenhuma autorização a fazer isso. Nós não podemos lançar juízos contra nenhuma denominação.
há filhos de Deus lá dentro. E a pergunta é, e por que ainda estão lá essas joias de Deus? Claro, uma das razões é porque eles ainda não conheceram algumas verdades para esses últimos dias e por isso ainda estão lá. Eles conhecem uma parcela da verdade, não toda a verdade. E entre esses existem muitos, queridos, que são maravilhosos cristãos. Andam na luz que receberam e Deus vai agir em favor deles. Eu sempre gostei de estudar a Bíblia com um bom católico. Sabe por quê? Porque um bom católico, quando se converte, se torna um bom adventista. Eu gosto de estudar a Bíblia com um bom pentecostal, uma pessoa séria na sua religião. Porque a hora que ela ver na Bíblia, então, então daí ela vai se tornar um bom adventista, uma boa adventista. A pessoa que leva a sua religião a sério. Porque tem muita gente por aí que diz que é católico, queridos, mas que nunca vai à igreja. O indivíduo às vezes não tem religião nenhuma e diz, não, eu sou católico. Mas você conhece o credo, você conhece o que da igreja? Conheço nada, mas sou católico. E assim tem em todas as denominações. Mas existe aquele sincero, aquele fiel. Apocalipse capítulo 18, o povo de Deus é convidado, nesse capítulo, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. Irmãos, de acordo com essa passagem, muitos do povo de Deus ainda estão em Babilônia. E essa Babilônia, claro, não é uma referência à Babilônia de Nabucodonosor, não. É uma referência ao conglomerado de igrejas que professam a fé cristã, mas ensinam doutrinas que não são bíblicas. São preceitos de homens. E não nos esqueçamos de que o termo Babilônia origina-se do termo Babel. E Babel quer dizer confusão. É impressionante pensar que, apesar das trevas espirituais e do afastamento de Deus prevalecente nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda encontram em sua comunhão. No contexto adventista, nós costumamos chamar isso de a igreja invisível. E veja que em Apocalipse 14, versículos 6 a 8, o verso que nós lemos, os versos que lemos inicialmente, o texto diz aí no versículo 8 que essa Babilônia, a todas as nações tem dado a beber do vinho da fúria da sua prostituição. Irmãos, como é que isso é feito? Eu digo aos senhores, especialmente ensinando e obrigando os homens a aceitarem o falso sábado. No início do versículo lido, diz que a todas as nações tem dado a beber do vinho da fúria da sua prostituição. Essa expressão aí, todas, ainda não se cumpriu, ou seja, Babilônia ainda não deu a beber do vinho da sua prostituição a todas as nações. Isso aí não se cumpriu ainda, mas é uma questão de tempo e estará se cumprindo. Portanto, a queda de Babilônia só vai se completar quando essa condição for atingida. Isso vai acontecer quando a união da igreja com o Estado tiver se consumado em toda a cristandade. Quando a igreja se unir com o mundo. Irmãos, a mudança é gradual, portanto, o cumprimento total de Apocalipse 14, versículo 8, ainda está no futuro. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 18, versículos 2 a 5, e eu te convido a ler comigo, veja só o que diz aqui. Apocalipse 18, versículos 2 até o versículo 5 diz: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda, e aborrecível. E diz na sequência, no versículo 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu,
para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. E o versículo 5 diz: porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Irmãos, vejam que o versículo 5 diz que os seus pecados se acumularam até o céu. Quando é que isso vai acontecer, irmãos? É nosso entendimento, irmãos, que isso acontecerá quando a lei de Deus for finalmente, definitivamente pisoteada e invalidada por um decreto legal, oficial e global. Deus deu às mensagens de Apocalipse 14 o seu devido lugar na sequência profética, e claro, a sua obra não deve terminar antes do fim da história desse mundo. Apocalipse 18 indica o tempo em que, como resultado da rejeição da mensagem de Apocalipse 14, 6 até o versículo 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, que ainda estiver lá em Babilônia, será chamado a apartar-se da sua comunhão. Apocalipse 18, irmãos, se nós lermos dos versos 1 até 4, a gente vê que aí indica o tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, assim como havia sido feito pelo segundo anjo, em Apocalipse 14, 8, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que tem estado a se introduzir nas várias organizações que se constituem Babilônia, desde que essa mensagem foi dada pela primeira vez, desde que ela foi proclamada no verão de 1844. Os pecados de Babilônia, irmãos, serão finalmente revelados. Os pecados de Babilônia finalmente virão à tona. Olha só o que lemos no Eventos Finais, página 190. Ali diz: os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos, mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado por meio desses solenes avisos. O povo de Deus será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. E agora vejam o que vem na página seguinte, irmãos. A página, logo virando a página, diz: a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. Irmãos, a pergunta que eu faço é: estamos nós revelando a vida e o caráter de Deus, irmãos, ou em nossas vidas estamos nós refletindo o que a graça de Deus tem feito em nós? O que é que tem mudado em nossas vidas? Porque, sabe, lamentavelmente, há muita gente que confunde o mundo lá fora, porque eles se dizem cristãos, mas eles se vestem às vezes como os não cristãos. Eles se divertem às vezes como os não cristãos. Eles comem como o não cristão. E aí o não cristão fica confuso, afinal, ele diz que é cristão, mas qual a diferença entre ele e eu? Irmãos, é-nos assegurado pela inspiração divina que, à medida em que se aproxima o tempo do fim, os testemunhos dos servos de Deus vão se tornar mais e mais decisivos e poderosos. Se você ler comigo Apocalipse capítulo 14, dos versículos 9 até o versículo 12, você verá o seguinte. Apocalipse 14, versículo 9 diz: e os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira,
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. E agora vem o verso 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Notem, irmãos, que essa mensagem, ela abrange as duas mensagens que vêm antes, ou seja, as duas mensagens precedentes. Ela é representada no verso 9 como sendo uma mensagem apresentada em alta voz. É isso que nós chamamos de o alto clamor. Inclusive, quero lembrar que o departamento de oração dessa igreja está promovendo uma vigília. Amém? Não demora, nós teremos aqui uma vigília, o clamor da meia-noite. Ou algo assim, é o nome que estão dando a esta vigília. No livro, no comentário bíblico adventista, o Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, página 980, a gente lê ali que esse alto clamor indica uma mensagem que estará sendo apresentada com o poder do Espírito Santo. Proclamar essa mensagem em alta voz, proclamá-la com o poder do Espírito Santo. Não é apenas aumentar o volume da voz e gritar, não. E quando a gente lê a página 201 do livro Eventos Finais, olha o que a gente encontra ali. Ali diz assim, quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor, grande poder e glória acompanharão a sua proclamação. Os semblantes do povo de Deus resplandecerão com a luz do céu. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Segundo está predito no capítulo 18 de Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo, ela deve ser proclamada com grande poder pelos que transmitem a advertência final contra a besta e a sua imagem. Inclusive, quando a gente lê a página 204 do Eventos Finais, ali fala assim, é com intenso anseio que aguarda o tempo em que os acontecimentos do dia de Pentecostes se repitam com maior poder do que naquela ocasião. João diz, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 18, verso 1. Então, ela segue dizendo, como no Pentecostes, cada pessoa ouvirá a verdade ser-lhe proferida em sua própria língua. Meus amados, o dom de línguas se repetirá com poder ainda maior, com abrangência ainda maior, para a proclamação final do Evangelho. Eu achei que esse pensamento era solene demais para ficar fora, e nós lemos ainda a página 204. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, claro, lá no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Irmãos, a chuva serôdia será muito maior do que foi a chuva temporã. O que aconteceu no Pentecostes nos encanta cada vez que nós lemos Atos capítulo 2. Mas a promessa de Deus, promessa esta, fiel e verdadeira, é de que, no final, o que vai acontecer será ainda maior. Amém? E você e eu podemos e devemos nos fazer disponíveis para que os anjos não tenham que esperar ainda muito tempo para que isso tudo aconteça. O Espírito Santo está ansioso, irmãos, para ser derramado. Deus está mais disposto a conceder o seu Espírito Santo aos seus filhos do que nós estamos dispostos a dar boas dádivas aos nossos filhos. Por que o Espírito ainda não foi derramado, irmãos? Porque a igreja ainda não está preparada para recebê-lo. A igreja apostólica teve seus momentos de preparação. Jesus falou com eles, não se ausentem,
de Jerusalém, fiquem aí até que do alto recebam poder. Nós também teremos que limpar a casa, teremos que preparar o vaso para que o Espírito Santo possa ser derramado sem deixar de ser santo. Irmãos, em breve um grande movimento de reforma será visto entre nós. Na medida em que nos fizermos disponíveis ao Espírito Santo, na medida, irmãos, em que houver entre nós fervorosas orações intercessórias, assim como aconteceu antes do Pentecostes, nós veremos grandiosas coisas acontecerem em nosso meio. Veremos enfermos, inclusive, sendo curados miraculosamente. Nós iremos ver, irmãos, outros grandes milagres sendo operados entre nós. A página 203 do livro Eventos Finais, lemos assim: servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Irmãos, que coisa fantástica! Mas é tão fantástico que eu ainda segui lendo e diz assim: permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nessa última obra de modo muito fora do comum. Muito fora da comum ordem de coisas, e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Irmãos amados, em breve haverá um avivamento que vai surpreender a todos. A inspiração nos afirma que, assim como no passado Jesus chamou pescadores para serem seus discípulos, Ele também suscitará entre seu povo comum homens e mulheres simples para realizarem sua obra. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto. E claro, os mensageiros celestiais vão trabalhar com aqueles que são chamados de pessoas comuns, habilitando-os a levar essa mensagem da verdade para muitos lugares. Nós temos falado muitas vezes aqui, esse já se tornou quase um chavão no contexto adventista. Deus nem sempre chama pessoas capacitadas ou qualificadas, mas Ele sempre capacita, Ele sempre qualifica os chamados. Tudo que Deus precisa de você e de mim é nossa disponibilidade. Deus não precisa da nossa capacidade. Paulo diz que a nossa capacidade vem de Deus. Deus não precisa da sua capacidade, Deus precisa da sua e da minha disponibilidade.